Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos nesta obra de evangelização. Passando pelos capítulos do Êxodo, nós vimos no estudo passado a questão da escravidão. Como que a escravidão foi projetada dentro do Código da Aliança, aonde, já diferente dos outros povos, os escravos passam a ter limitação do tempo de escravidão, assim como devem ser tratados bem na parte do alimento, na comida e no trabalho, inclusive tendo um dia de descanso. E hoje nós vamos olhar algo muito interessante no capítulo 23, versículos de 1 a 9. Essa parte na Bíblia, ela é conhecida como a justiça, os deveres para com os inimigos. Ou seja, justiça não só para aqueles daqui de dentro, mas também para com os inimigos. Inimigos podem ser de dentro do povo de Israel ou estrangeiros. Sigamos. Pouca gente dá importância para essa parte, mas são 12 dicas importantes para entendermos como que Deus, no seu código que ele quer fazer entre os direitos e deveres para fazer uma aliança com o povo, ele quer que trate os inimigos. Já vimos como que devem ser tratados os infratores, já vimos como que devem ser tratados os escravos, já vimos um pouquinho como que deve ser tratada a questão dos roubos e da violência, com a lei de talião, olho por olho e dente por dente, e agora com os inimigos. Vejamos esses 12 pontos. No versículo 1 do capítulo 23, a primeira regra: não espalharás notícias falsas. Não espalhar notícias falsas, ou seja, não falar mentiras. Isso inclusive está nos 10 mandamentos. Já em seguida, o segundo: nem darás a mão ao ímpio para ser testemunha de injustiça. São 2 pontos. Não falar mentira e não estar contra aquele que está mentindo para ser testemunha, já que a justiça naquele tempo era muito rápido. Alguém cometeu um crime, já vem 2, 3 testemunhas, já juntam ali e já é dado o veredito. Tem aquele negócio de 10 anos, 15 anos igual hoje. Era muito rápido. Então, quando o testemunho é falso, a pessoa inocente é culpada. Então, aqui 2 pontos. Não falar notícias falsas, fake news, tá? Nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. 2 pontos. O terceiro ponto já está no versículo 2. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal. Ou seja, você não vai estar junto com um grupo para fazer o mal. Aqui não é a maioria do povo, é a maioria daqueles que estão nesse caso, que às vezes estão querendo algo errado em relação a alguém. Então você não vai ficar a favor da maioria, não vai se acovardar ou se cumular com eles. E aí já entra o quarto ponto, no próprio versículo 2. Nem deporás num processo, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Ou seja, você não vai falar mentira para estar junto com essa maioria. E já o quinto ponto, no versículo 3, nem serás parcial com o desvalido no seu processo. Ou seja, o terceiro, o quarto e o quinto fala da mesma coisa. A questão de você ser testemunha num processo. Não falar mentira, não tomar o partido da maioria que quer algo errado e não ficar parcialmente, ou seja, em cima do muro contra alguém que está sofrendo injustiça. Quer dizer, você tem que falar a verdade. Já no versículo 4, nós temos o sexto ponto. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seja, alguém que você tem rixa, ou o seu jumento desgarrado, você o reconduzirá. Ou seja, você sabe que o animal que está fora do local é do inimigo seu, você vai levá-lo de volta para o seu inimigo e não vai prejudicar assim o seu inimigo. Jesus falou isso, né? Ame o seu inimigo. Aqui é um pouquinho.
E aí esse sexto ponto continua: se vieres cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudará a erguê-lo. O mesmo ponto. Você vai tanto levar o animal de volta, quanto ajudar se ele estiver numa situação de apuro. Você não vai passar, tá, como aquelas pessoas passaram perto do bom samaritano e nada fizeram. Já no versículo 6, nós temos a sétima regra para com os inimigos: não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Ou seja, você não vai mudar as regras, você não vai desviar a lei ou a verdade. Muito a ver com o primeiro: não espalharás notícia, né? Ou seja, nem serás testemunha. Ou seja, você não vai fazer nada de errado para com o pobre, o oprimido, o órfão, a viúva. São os três categorias de pobre, né? O estrangeiro, o órfão e a viúva. Já no oitavo, aí no versículo 7, da falsa acusação te afastarás. Ou seja, você não vai dar falso testemunho. E no nono, não matarás o inocente e o justo. Já o 10º ponto é: e não justificará o culpado. Ou seja, não matarás o inocente e o justo é uma coisa. E não justificar o culpado, querendo dar aquela que ele é inocente, mudando a regra, é o 10º ponto. Já no versículo 8, nós temos o 11º ponto: não aceitarás presente, porque os presentes cegam até os perspicazes e pervertem as palavras do justo. Ou seja, presente, gente, é suborno. Você não aceitará suborno para dar um falso veredito, para testemunhar errado. E no 12º, que está no versículo 9, é assim: não oprimirás o estrangeiro. Conheceis a vida de estrangeiro, porque fostes estrangeiro no Egito. Então aqui nós temos, dentro do Código da Aliança, 12 pontos, nesse capítulo 23, versículo de 1 a 9, sobre a questão da justiça. Como que devem ser tratados os inimigos, os injustiçados, os pobres e os estrangeiros. Então, para este povo, aplicar os 10 mandamentos e mais o Código da Aliança é ser uma nação que é luz para os povos, onde as pessoas são levadas em primeiro lugar, onde a justiça está em primeiro lugar. Então Deus, ele sempre vai agir pela justiça e não violência. E aqui está sendo demonstrado isso. E nessas 12 pequenas regras, todas elas limitam ao máximo a violência contra o pequeno, contra o estrangeiro, contra o seu inimigo. Porque às vezes a gente quer que o inimigo mais é que se estrumbique por aí. Aqui não. Se ele estiver debaixo da carga, você o ajuda. E isso é interessante, porque nos direitos de Deus nós temos a dignidade de todo ser humano, inclusive daqueles que até não seguem Deus, como o estrangeiro, que às vezes tinha outros deuses, mas também é filho de Deus, já que ele fez o sol brilhar sobre todos, tá? Justos e injustos, pequenos e grandes, cristãos e não cristãos. Já imaginaram umas leis dessas nos dias de hoje? Nós temos, gente. A nossa Constituição tem muito disso. Porém, nós temos, às vezes, coração duro e queremos fazer de outro jeito para, às vezes, nos darmos bem. Sigamos juntos por essas belas reflexões que muito nos ajudam a entender Deus e a Bíblia. Paz e bem a todos e a todas.